Então a ideia era preencher o mês de julho com o curso para podermos interromper em agosto. Se a gente fizesse a missa inteira, a gente ia ter que interromper o curso da missa. Então qual que foi a proposta? Vamos colocar módulo 1, ritos iniciais. Depois o módulo 2 a gente pode fazer mais para frente, né? Então a gente pode fazer a parte 2 lá, a liturgia eucarística, ou então a liturgia da palavra. A gente pode estudar ritos finais, a gente pode estudar as orações ou as músicas. Então a gente pode dividir a missa por temas. Então a ideia foi essa, módulo 1, ritos iniciais. Mas o módulo 2 pode ser qualquer parte da missa que a gente achar mais interessante e importante para aquele momento. E falando um pouquinho desse curso dos ritos, e aí aproveitando que eu já falei, né? Se cumprimenta, se não cumprimenta. Padre, explica o pessoal, que aí eu faço um corte, põe nas redes para o pessoal. Sobre o cumprimento, a saudação da paz? Isso. Então, quando o padre termina a consagração, ele diz: a paz do Senhor esteja convosco. Essa é a saudação da paz por excelência. Então, aquela partezinha, esse é um tema específico, né? Mas aquele momento onde o padre deseja a paz, né? Então, a paz do Senhor esteja, daquele Senhor que está sobre o altar, a paz dele seja dada a todos. Então, o momento da paz é esse. Se o padre fala para o povo se saudar, se cumprimentar, tudo bem as pessoas se cumprimentarem. Mas quando o padre não diz nada, não tem problema não ter a saudação da missa naquele momento. Porque o rito da paz, oficialmente, é esse que o padre já fez. Então as pessoas muitas vezes confundem. Elas pensam que obrigatoriamente todo mundo tem que se saudar na igreja. E não é assim. Na liturgia da missa, a paz está diante de nós, diante dos nossos olhos no altar. Cristo é a nossa paz. O foco é Ele. Então a saudação do padre é a saudação da paz oficial, solene, que a gente faz em toda a missa. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu, né? E aí acabou. É essa paz que nós desejamos. O cumprimento ele vem como dados históricos, ele pode ser omitido, e de fato é nas missas de semana, né? Ele pode ser omitido no domingo, depende das circunstâncias. Depois do Covid-19 a coisa ficou um pouco mais complicada, porque a gente começou a prestar atenção nos vírus, nas bactérias, nos fungos, nas doenças, né? Então a gente tem mais cuidado quanto a isso. Então não tem problema se o padre não fala. E não tem problema se você não saúda a pessoa do seu lado na hora da missa. Porque não é esse o rito da paz, né? Esse rito ele é desnecessário, assim, não posso dizer desnecessário, mas ele é secundário, né? Ele não é necessário. Mas se o padre não falar... O ideal é que o fiel fique quieto, porque ele já foi saudado. O padre já fez a saudação. A paz do Senhor esteja sempre convosco, né? Então esse é um momento solene, oficial. Outra coisa importante, né? As pessoas muitas vezes confundem esse momento, porque enquanto a turma está se saudando, está cantando o cordeiro, está rezando o cordeiro. E são ritos totalmente diferentes, né? O padre desejou a paz. Se ele não pediu para ninguém cumprimentar, fica lá no cordeiro, né? Porque o cordeiro de Deus é o momento da partilha do pão, é o momento onde o padre partilha a Eucaristia, né? Divide para que todos possam participar. Hoje as hóstias já estão todas prontinhas, redondinhas, colocadas nas âmbulas muitas vezes. Mas lá na igreja antiga não tinha isso. Na igreja medieval, por exemplo, né, não tinha isso. Eram hóstias grandes. O padre tinha que fracionar. Na igreja antiga era o pão, que o padre tinha o momento de quebrar o pão ali, de dividir, né? Então, é para isso o cordeiro. A gente está louvando o Cordeiro de Deus, pedindo que ele nos ajude a ter paz, que ele tire o pecado do mundo. Não é o momento de ficar saudando ninguém, nem cumprimentando. É outro rito. Na missa, a gente tem que aprender que cada rito tem um porquê de existir. E não dá para você fazer um rito seguindo o anterior, né? Então, de repente, o padre está lá partindo a Eucaristia e o povo está se saudando com a saudação de Cristo. Fica uma coisa meio Então, quer dizer, você está pulando um rito que é importante também, que é o partir o pão. Quando o padre parte o pão na missa, quando ele está partindo a Eucaristia,
Ele está fazendo a mesma coisa que Jesus fez, partiu o pão e o deu a seus discípulos. Então, aquele é um momento muito solene também, muito importante. Se a gente fosse parar para pensar, enquanto o padre está rezando o cordeiro e partindo o pão, todo mundo deveria estar olhando para o altar e vendo o corpo de Cristo sendo partilhado, né? Porque o sentido é aquele pão que foi consagrado, aquilo que era trigo e agora é corpo, aquilo que era vinho e agora é sangue, está sendo dividido para todos nós, está sendo multiplicado diante dos nossos olhos para que todo mundo receba o Cristo, né? O mesmo Cristo. Então nós deveríamos contemplar o altar na hora do partir o pão e não ficar saudando, cumprimentando, dando risada, mexendo no celular. Tem lugar que a gente vai rezar que a hora da oração do cordeiro ou do cântico do cordeiro é uma hora de festa, é como se tivesse quero te dar a paz. O coral tá lá rezando o Cordeiro de Deus, a pessoa tá lá cumprimentando, dando risada, batendo nas costas, mexendo no celular. Ela não consegue compreender a solenidade do partir o pão, né? E é muito triste quando a gente vê isso.